senhores supremáveis, deuses do Olimpo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o senhor Barroso, vocês vão dar quantas horas, quantos dias para o Jerônimo se explicar sobre esse discurso sobre a matança no Brasil? Jogar na vala todos aqueles. Eu sei que vocês gostam disso, porque Barroso já disse que nós somos mané. Para jogar os mané na vala, vão dar 48 horas. Ô Gilmar Mendes, Barroso, eu quero saber quanto tempo vocês vão dar. 3 dias, Carmen Lúcia? 4 dias? Para que o ministro da Defesa explique a FAB e buscar rapidamente um assaltante do dinheiro público. O senhor Lupe e a sua trupe precisa ser preso. Essa CPMI tem que sair, porque é uma CPMI de causa. Não é uma CPMI contra o PT, não é uma CPMI contra o PDT, não é uma CPI, é uma CPI contra ladrões, contra ratos do dinheiro público, rato de esgoto, gente sem sentimento, tarados por dinheiro. Como vai devolver o dinheiro dessa gente? Onde é que está o dinheiro, se parte desse dinheiro está dividido com laranjas pelo Brasil afora? Pelo mundo afora, um país absolutamente jogado na miséria. Nós, senadores, temos que reagir a esse tipo de covardia. E olha só, senador Magno Malta faz uma denúncia gravíssima ali no Senado Federal e ele partiu para cima de ministros do STF. E olha só o que ele vai colocar aqui mostrando provas e também escancarou uma vergonha que tem acontecido ali no governo Lula. Pessoal, esse governo Lula, o Lula 3, o seu 3º mandato, está conseguindo ser pior do que os outros 2 lá atrás e até pior do que a Dilma. Vamos falar a verdade aqui. Veja agora esse forte desabafo, esse pronunciamento que o Magno Malta deu ali na tribuna e que deixou muitos senadores e parlamentares ali de queixo caído. Preste atenção nessas denúncias que ele vai fazer aqui. Dá um like nesse vídeo, pessoal, para que esse YouTube possa espalhar para mais pessoas esse vídeo. E também se inscreva aqui no canal, porque nós vamos mandar outras matérias aqui e você precisa ficar ligado. A casa caiu agora para a esquerda. Preste atenção. Nós estamos vivendo dias muito difíceis no Brasil. Difíceis porque houve um momento em que a máscara estava tão bem colocada que parecia que ela jamais ia desabar. Mas como o mal não perdura o tempo inteiro, o mal tem sempre um limite. Veja, Calígula caiu. Vejam, Nero caiu. Faraó caiu. O Império Romano desabou. Chega uma hora, Idi Amin Dada foi destituído e morto. Chega uma hora que a ditadura, que a mentira, que a máscara vai ter que desabar. E ela vem desabando no Brasil de uma forma acelerada que eu não esperava. Um assunto em cima do outro. A cada 5 minutos, um em cima do outro. E valendo a máxima do que disse o Alckmin. Eles querem voltar à cena do crime. Ele só falou essa frase também naquela época, que ele estava muito chateado, é porque ele não estava fazendo parte também. Então ele estava revoltado porque ele estava no banco, não estava jogando e tal. Mas agora ele está na cena do crime também. Essa semana, senhor presidente, eu me reuni na segunda-feira com a Associação de Aposentados do meu estado. Tem grupos maiores, mas muito rapidamente, eles se mobilizaram para estar comigo. É duro, senhor presidente. Eu tenho uma tia amputada. Aliás, eu tenho muitos parentes assim, porque é uma família que tem, assim, da próprio DNA, e acho que eu sou um dos únicos que não tenho, de uma família de diabéticos. Então tenho primos cegos e tias amputadas, tias que morreram amputadas e cegas. E minha mãe também não morreu de diabetes, mas tudo isso vai ajudando para destruir o corpo por dentro, tal, que não cuida. E que essa tia minha vinha me dizendo já há alguns meses,
ligava para mim: meu filho, me ajude, estou precisando, porque a minha aposentadoria era tanto, eles estão descontando tanto, eu não sei porquê. Aí outro mês ela ligava: descontaram, tem um negócio aqui que eu não estou entendendo o que é, estão descontando. Ligava para mim de novo: meu filho, olha isso para mim, eles estão descontando, daqui a pouco eu vou ficar sem nada. Estou ganhando tanto, me aposentei com tanto. E eu não sabia, o Brasil não sabia dessa ignomínia, desse assalto, desse comportamento infame de quem tem vida nababesca, vivendo nababescamente em cima da miséria de quem não tem aposentadoria nem para comprar remédio. No caso dessa minha tia, a aposentadoria dela não dá para nem comprar remédio mais. E ela me liga todo mês. Eu falei com ela agora de manhã. Os aposentados do meu estado, todos eles desesperados, angustiados, mostrando, e são siglas no olerite deles, e normalmente são pessoas que não prestam atenção, não olham, não é que são analfabetos, os analfabetos piores. E pior, senhor presidente, o maior número de pessoas atingidas são pessoas aposentadas do fundo rural, são pessoas do campo, são pessoas que ganharam a aposentadoria porque um fazendeiro qualquer teve a coragem de assinar o tempo de trabalho que eles tiveram. Essas pessoas estão sendo assaltadas. O senhor Lupe e a sua trupe precisa ser preso. Essa CPMI tem que sair, porque é uma CPMI de causa. Não é uma CPMI contra o PT, não é uma CPMI contra o PDT, não é uma CPI, é uma CPI contra ladrões, contra ratos do dinheiro público, rato de esgoto, gente sem sentimento, tarados por dinheiro e fazem qualquer negócio. O senhor imagina um indivíduo desse? A nossa cabeça nem alcança, nem a minha de Vossa Excelência, nem se a gente quisesse. Está em paz dentro de uma piscina, sabendo que saiu R$700 da aposentadoria de alguém que está amputado e que tem uma aposentadoria de R$1.700. A mente minha não alcança nem de Vossa Excelência, nem de qualquer pessoa que tem o senso, tem sentimento, tem responsabilidade. Então nós, senador veneziano, precisamos ir a fundo. Essa não pode ser uma CPMI de bate-boca do meu partido, do seu partido. Essa é uma CPMI para o Brasil. Como vai devolver o dinheiro dessa gente? Onde é que está o dinheiro? Se parte desse dinheiro está dividido com laranjas pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Senador veneziano, eles estavam buscando os velhinhos, não velhinhos, pessoas de 60 anos, pouco menos, trazendo da Venezuela. Traz eles de lá, faz uma documentação falsa, os senhores que estão me ouvindo, coloca eles no INSS, para que eles possam levar os parcos recursos dos aposentados do Brasil. O que é uma aposentadoria para os mais jovens? É uma vida trabalhada, jovens. É um suor derramado, é algo descontado no salário do seu pai, da sua mãe, no seu que começou a trabalhar, acumular esse salário que é tirado, ou seja, essas taxas, para que ao chegar o seu tempo, você tenha o suficiente para receber mensalmente aquilo que você acumulou. Mas aquilo que foi acumulado está sendo roubado já há tantos anos, com tanto pilantra, e eles não escolhem aquele Ministério da Previdência porque é o ministério mais fraco, porque é o mais ou menos. Eles escolhem aquele já em diversos mandatos. Mandato de Dilma, onde o Lupe debochando numa comissão, jogando beijo para Dilma: eu te amo, presidente Dilma, eu só saio do ministério se for morto. É claro, uma teta de um tamanho como esse que ele estava, ele só queria sair morto. Agora o cara fala: não, eu sabia. Vossa Excelência viu a entrevista dele no Globo? Eu sabia de alguma coisa, aqui, outra ali, a gente não sabia do todo. Mas quando você aparece um furúncozinho no seu braço, com
com marca de um tumorzinho, você não fala, larga isso para lá, isso não vai dar em nada. Ou debaixo do seu braço, no Nordeste a gente chama de furunco, né? Nasce um furunco, você fala, deixa para lá. Aí nasce o segundo, deixa para lá. Aí depois, quando você quer olhar, virou o câncer. Ele disse, não, o tumorzinho eu sabia. Um tumorzinho aqui, outro ali. Vai olhar o tumorzinho, porque ele pode ser sinal de um câncer no seu corpo. E ele sabia já do câncer. Agora, desculpa de amarelo é comer barro. Ele vem com um discurso e com uma desculpa dessa, como se a sociedade brasileira ela fosse formada de otários. Diferente do senador Cleitinho, eu entendo que quem desembarcou do governo, desembarcou com vergonha. Com vergonha. Embora eu acho que quem comeu a carne é preciso ficar para roer o osso na hora do osso. Eu contei o caso aqui do cidadão senador lá do estado de Pernambuco, que foi ministro 6 anos. No impeachment ele saiu, veio para cá, foi para a comissão do impeachment, ainda votou contra a Dilma. Ora, eu votei contra, lutei para tirar a Dilma. Eu estava aqui, mas olhava para aquele homem, eu tinha uma vergonha tão grande. Cara, você fica 6 anos no mesmo lugar, tirando proveito no mesmo lugar, e depois vai lá, vira as costas. Senhor presidente, eu teria 1000 assuntos para falar hoje aqui. Sei que 10 minutos é muito pouco, mas hoje pelo menos eu me desabafo com esse assunto tão doído, tão sofrido, esse assalto desgraçado. E quero dizer, encerrando a minha fala, que o que foi votado na Câmara ontem, no Nordeste também, a gente costuma dizer que o que é combinado não é caro. O que eles combinaram para assumir a Câmara, e foi combinado para assumir aqui também, é preciso que se cumpra. Mas essa novata de aumentar o número de deputados, essa é do caramba. Essa nós temos que barrar aqui no Senado. Nós temos que barrar aqui no Senado. Uma ignomínia como essa, um desrespeito desse nível ao povo brasileiro, que vê os seus parcos salários, o dinheiro indo embora, a economia destruída. Ninguém pode tomar café, ninguém pode comer carne. Pé de frango custando R$13 o quilo. Um país absolutamente jogado na miséria. Nós, senadores, temos que reagir a esse tipo de covardia. Encerro o meu discurso, me dirigindo agora, rápido, para encerrar, ao governador da Bahia, que disse que Jair Bolsonaro e todos aqueles que votaram em Bolsonaro têm que ser jogados numa pá carregadeira dentro da vala. Isso é um termo usado por vagabundo, senhor presidente. Isso é termo usado por malandro, por matador. Isso é termo usado por assassino. Mas esse cara é um despirocado. Ele dando entrevista sobre qualquer assunto, você não entende nada. Parece que ele nem mora na Bahia. Ele não sabe nada. Onde o Brasil vive a maior violência, na Bahia, onde a polícia não é respeitada. Eu tenho parentes lá, mas não é só pelos meus parentes, é por todos os brasileiros que não votam no PT, que votam em Jair Bolsonaro, tem que morrer. Imagina se eu tivesse dito isso, se o Bolsonaro tivesse dito isso, o Tarcísio dito isso, o Zema tivesse dito isso, o mundo já tinha caído. Agora minha pergunta ao Supremo, e vou encerrar. Senhores supremáveis, deuses do Olimpo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o senhor Barroso, vocês vão dar quantas horas, quantos dias para o Jerônimo se explicar sobre esse discurso sobre a matança no Brasil? Jogar na vala todos aqueles. Eu sei que vocês gostam disso, porque Barroso já disse que nós somos mané. Para jogar os mané, vão dar 48 horas. Eita, Gilmar Mendes, Barroso, eu quero saber quanto tempo vocês vão dar. 3 dias, Carmen Lúcia? 4 dias? Para que o ministro da Defesa explique a FAB e buscar rapidamente um assaltante do dinheiro público. Olha que eles usaram os dados e a investigação da Lava Jato. Diz que a Lava Jato acabou. E foram buscar a mulher, sabe por que foi, senador veneziano? Buscar ela? Porque ela é um arquivo vivo.
Eles foram buscar o arquivo vivo. Até porque todo mundo já foi perdoado aqui no Brasil. Os bandidos estão aí operando. Mas ela é um arquivo vivo. Um se suicidou. O marido dela está presa. E ela está vivendo no Brasil. Vida de rainha, salva pelo Brasil, pelo governo do PT. Vergonha. Que Deus abençoe nosso dia. Obrigado, senador Magno Malta. Pois é, tá aí. Realmente, né? São pelo menos 3 denúncias gravíssimas que o senador Magno Malta fez aqui, né? A primeira, né? Falando ali do INSS, que rombo, né? Um rombo que primeiro era 6 bilhões, depois passou para 90 bilhões, descobriram que o buraco era mais embaixo. Agora, já ouvimos aí alguns parlamentares colocando aí, né? Porque foi aberta a caixa preta ali do INSS, 297 bilhões de reais. Outros golpes dentro do INSS também, juntamente com esse golpe aí do empréstimo do aposentado. Que vergonha, pessoal. Esse país é um país da vergonha, porque olha só esse tipo de coisa. A pessoa trabalha o ano inteiro para chegar no final da sua vida ali e ser roubada. E ainda, um outro escândalo também, né? Essa comandante ali, né? Essa primeira-ministra, presidente ali do Peru, que roubou, cometeu corrupção, foi condenada, aí para não ser presa, o Lula vai lá e ajuda e traz ela para cá, exportando criminosos, exportando corrupção, como se já não bastassem os que a gente tem aqui, ainda exporta ainda de outros países. Que vergonha também, isso é uma vergonha. Com o avião da FAB, o avião que é pago com o seu e com o meu dinheiro, olha que absurdo. O povo brasileiro deveria ficar indignado com esse tipo de coisa e deveria mesmo se manifestar ao contrário. E ainda um outro absurdo, ainda pior ainda, ou talvez do mesmo nível, é o governador do PT ali da Bahia, né? Governador do PT Jerônimo, que falou de forma absurdamente ali que Jair Bolsonaro e seus apoiadores, quem votou nele, deveriam ir para a vala, desejando a morte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores. E aí depois, né, eles vêm com aquela falácia, com aquela narrativa que o partido do amor, né? O amor venceu. Que amor? Olha o que esse camarada tá pregando. Depois ele veio nas redes sociais falando que foi uma fala fora de contexto, fizeram um corte fora de contexto do que ele estava falando. Não é bem isso que ele estava falando. Tem como interpretar de outra forma? Se você ver o vídeo, ele falou exatamente isso. Então existe um ódio da esquerda, né? Eles voltaram com vingança nos olhos e é por isso que eles estão roubando os cofres públicos. Inclusive, eu já até falei aqui, vou repetir porque como a nossa audiência é rotativa, talvez você não ouviu, a Janja viajou para a Rússia, foi no avião da FAB também, foi com o avião praticamente vazio, tinha lá meia dúzia de pessoas, um avião que cabe 200 pessoas, tinha meia dúzia de pessoas, ou seja, de novo gastando o nosso dinheiro. Por que ela não vai de avião de carreira normal? Porque vai ser vaiada, né? Mas aí, o mais interessante é o seguinte, ela foi 6 dias antes do Lula, ali para a Rússia. Depois o Lula iria lá para encontrar com o Putin, possivelmente até com o Maduro também. O avião vazio, só que com várias malas. O que tinha nessas malas? Aí um jornalista, eu assisti um jornalista falando que possivelmente poderia ter dólar, ouro ou até outras riquezas do nosso país, levando ali, né, para socorrer o país que está em guerra, a Rússia, ou até mesmo o Maduro, né, porque o Maduro não vem aqui no Brasil, então o dinheiro vai até ele. Que vergonha é esse país? Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha desses 3 escândalos, se já estava na hora aí do povo ir para as ruas e se manifestar fortemente contra esse desgoverno, como o senador Cleitinho falou, já está na hora de abrir um processo de impeachment contra esse governo, já passou da hora. A direita precisa se levantar, pessoal, a direita precisa se levantar. O que eles querem é sugar até a última gota do suor do povo brasileiro. Agora, se não bastassem, olha que judiação com os mais velhos, com os mais necessitados, né? Eles falam que é o governo do amor, é o governo dos pobres, né? O principal, presta atenção, pessoal, o principal lema da esquerda, né, do comunismo, do socialismo, é o quê? Ajudar os mais pobres, os mais necessitados, os vulneráveis, os esquecidos, né? Esse é o principal lema deles, não é outro. E aí eles pegam e roubam daqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam. Ou seja, a narrativa da esquerda é o seguinte, os países ricos, superpoderosos, exploram os países mais pobres, subdesenvolvidos, e aí os pobres continuam na pobreza. Então nós queremos igualdade para todos. Não é isso que eles falam?
Só que, enquanto eles andam de jatinho, ficam hospedados em hotéis 5 estrelas, andam com o iPhone no bolso, né? O comunista de iPhone, o famoso comunista de iPhone, aquela senhorinha que recebe um salário mínimo e ainda tem que tirar ainda remédio, imposto, IPTU, PVA, seja lá o tanto de imposto que ela paga, ainda é roubada ainda por cima. Além de tudo, deveria devolver esse dinheiro. Como que vai ser devolvido? Agora essa questão. De onde vai sair? Agora, como que vai correr atrás desse dinheiro? O dinheiro já está em outros países, pessoal. Esse dinheiro já foi disseminado, assim, já foi espalhado com laranjas, né? Com pessoas aí que foi... Se fosse para devolver dinheiro, tinha que devolver lá atrás também da Lava Jato, do Petrolão, do Mensalão, do Arrozão, de todas as corrupções e golpes que o PT já deu nesse país. O PT, o seu partido, os seus integrantes, aqueles que entraram e saíram do partido e os terceiros que foram beneficiados, porque tem tanta gente que nem fazia parte do PT que foi beneficiado, como, por exemplo, aquela empresa, né, criadora ali de proteína, JBS, né? Tem também o Odebrecht, são várias empresas que foram beneficiadas, não fazem parte do partido, mas foram beneficiadas. Outro que foi beneficiado lá atrás também foi o Eike Batista, né, que ficou multimilionário com informações privilegiadas sobre o pré-sal. E aí ele investia ali em ações, comprava de forma antecipada e tirava o seu lucro. Tudo isso por debaixo dos panos. Pessoal, esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse mesmo, o povo brasileiro não ia suportar esse tipo de coisa e já estaria nas ruas. É o que eu tenho falado aqui e me desculpe aí se você não gosta, mas é a verdade. Essa é a verdade. Nós já estamos acostumados a tomar tapa na cara. Por quê? Se não fosse, a gente já estaria já se protestando e já estaria já revoltado contra esse governo e não aceitando de braço cruzado. Então, se você não é esse tipo de pessoa, se você que eu estou falando agora, você é uma pessoa diferente, que pensa diferente, que fica revoltado, indignado com esses escândalos que a gente traz aqui, eu quero te pedir para fazer uma coisa. Pega o link desse vídeo, manda então no grupo da família, no grupo do WhatsApp, no grupo do trabalho. Sabe para quê? Para que outras pessoas possam acordar e ver, olha o que está acontecendo. Daqui a pouco temos eleições aí, vai votar de novo em PT, de novo colocar o PT aí na parada. Pega o link desse vídeo, clica aqui embaixo em compartilhar. Se você clicar, você já é redirecionado ali para o WhatsApp, para o Facebook, e aí você espalha esse conteúdo. E se você quer mesmo ajudar esse trabalho aqui, se inscreva aqui. Quando você se inscreve, o YouTube vai dando mais relevância e a gente alcança outras pessoas. Totalmente gratuito, pessoal. Compartilhar e se inscrever não custa nada, não vai quebrar a mão de ninguém, mas pode te ajudar. Porque nós estamos aqui há meses, se não há anos, né? Divulgando e denunciando aqui essa corrupção e essa pouca vergonha que acontece nesse país, né? Mas nós acreditamos que não há mal que dure para sempre, né? E um dia isso vai mudar, com certeza, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.